Para o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia muito positiva, o primeiro contrato profissional de um jogador de destaque dentro desse time do Goiás, mesmo tendo apenas 16 anos de idade, já integrando a equipe sub-20. Estou falando sobre o Rian Riquelme, tem nome de craque, né? O jogador que é natural de Teresina, no Piauí, e segundo informações do jornalista Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um abraço aí para o Pimenta, garantiu o seguinte: o jogador assinou o seu primeiro contrato no elenco profissional do Goiás, que vai até janeiro da temporada de 2027. Então é sim um vínculo longo. O Rian ele chegou no Goiás ainda em 2023 para fazer alguns testes, tá? Um período de avaliação. Inicialmente para o elenco sub-15, tá? Porque é um garoto muito jovem. Ele pode jogar como volante, zagueiro e até mesmo como lateral direito, tá? Então esta versatilidade também do Rian chama bastante a atenção. No ano passado foram 9 jogos no elenco sub-17. Em 2024, mais 7 aparições no sub-17 e 2 gols marcados, tá, no Campeonato Goiano, sendo assim um nome titular. E no Campeonato Brasileiro, agora integrando o elenco sub-20, já soma 5 partidas no sub-20 do Verdão, antes desse primeiro contrato como profissional. Por que isso é muito importante? Porque evita do Goiás perder o jogador estando apenas federado. Ou seja, quando você tem um contrato, não que a multa dele seja de 50 milhões de euros, mas a garantia, tá, de você ter um vínculo com o jogador e até mesmo para o próprio atleta, aumentando o seu salário, enfim, que na base ainda é muito baixo, tá? A gente acaba até criando essa ilusão de que todo jogador é multimilionário, não, quando os caras estão começando é salário mínimo, tá? E quando tem esse primeiro contrato, dá um aumento um pouco maior, tá? Mas geralmente fica ainda assim abaixo de 5 mil reais mensais, tá? Não é nenhum absurdo, por exemplo, tá? Em clubes como Goiás, o Atlético ou o Vila Nova, tá? Não são jogadores que recebem essa quantia exagerada de dinheiro. Mas, fazendo tudo direitinho, eu passo, tá? Chegando no elenco profissional com toda certeza. Tendo, né, um rendimento para o clube, dentro de campo, financeiramente também, e obviamente para a sequência da trajetória do atleta. O Rian, aqui no Campeonato Brasileiro Sub-20, ele participou de 2 partidas até aqui. Nos jogos contra o Bahia, entrou em 35 minutos e também contra o Botafogo já entrou nos acréscimos. Foi titular no Campeonato Goiano contra o Aparecida, aquele jogo que o Goiás venceu, tá, por 2-0, ainda na primeira fase. A última partida ele ficou no banco, tá, contra o Corinthians, também no Campeonato Brasileiro, derrota fora de casa por 1-0. O Goiás que vem fazendo até assim um campeonato goiano interessante, campeonato brasileiro, né, interessante da categoria, apesar que no Goianão, né, acabou sendo uma decepção, mesmo contando, tá, com a sua equipe reserva, um elenco mais mesclado, dando a principal importância para, né, o campeonato brasileiro, que está certo, mas o Goiás acabou sendo eliminado nas quartas de finais, ainda nos pênaltis, tá, para o Aparecida. Tá? No Campeonato Brasileiro, o Goiás está na 11ª colocação dos 20 clubes, né? Soma 9 pontos em 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já tem no próximo jogo, nesta quarta-feira, né, no Estádio Olímpico contra o Ceará, às 3h30. Eu quero ir nos jogos do Goiás Sub-20, mas esses horários são ruins demais, cara. Eu não entendo isso. Eu sei que, né, não, tenta evitar de ligar a iluminação, etc., mas não tem jogo sexta, não tem jogo quinta à noite, não tem, cara. É só esse jogo terça-feira, 3h30, Ave Maria. O horário é muito ruim. Mas tem essas partidas. Lembrando que o Brasileirão Sub-20 ele é muito grande, tá, galera? Estamos só na 9ª rodada e o Goiás ele jogará 19. Então ainda tem muitos jogos pela frente. Lembrando que os jogos do Brasileirão Sub-20 são no Estádio Olímpico. Então é legal, né? Tem tempo que a gente não joga lá no Olímpico também. É basicamente isso. Então, o Rian Riquelme assinando esse contrato no Goiás, jogador que deve aparecer no elenco profissional do Goiás logo em breve, tá? Não seria nenhum absurdo, já pensando, por que não, em um Goianão do ano que vem. Tomara que ele consiga, né, uma boa sequência aí no Sub-20, pegando titularidade, confiança. A parte física também do jogador é algo assim que é muito notório, né? Se você pegar um jogador de futebol de 15, 16 anos, comparar com um cidadão normal da mesma idade, já tem uma diferença. Mas do jogador sub-15 para o sub-20, há uma diferença física enorme, gigantesca. E isso, o Rian também está nesse processo. Boa sorte ao garoto, né, que seja uma boa peça dentro do elenco do Goiás. Ele que jogou por 3 temporadas no Flamengo, era sim tido como uma das principais joias, tá, daquele time, mas não teve sequência, né? Ele não teve oportunidades
do elenco sub-15 do Flamengo, não chegou a se destacar como um titular ou no sub-17. Tá? Então, por isso, mesmo chegando com expectativa, o Rian acabou deixando o Flamengo e assinou esse contrato no Goiás. Ainda não tem os detalhes sobre o percentual, como fica, etc. Confirmando isso para vocês, eu volto aqui a falar. Beleza?